Olá, bem-vindos, virginianos e virginianas. Peço autorização à egrégora do tarô para fazer a leitura de junho para a egrégora de Virgem, certo? A gente vai fazer uma aula não, uma leitura magna. A gente vai fazer 7 perguntas ao tarô para ver o que ele responde ao signo de Virgem. Ok. Então, tarô, qual é a situação atual de Virgem? Virgem entra no mês de junho em qual situação, tá? Vamos ver. Qual a situação atual da egrégora de Virgem para o mês de junho? Por favor, tarô. Situação atual da egrégora de Virgem. Virgem, só para lembrar vocês que é uma leitura geral, intuitiva e coletiva, tá? Você vai adaptar aí a sua realidade. O Sol. Vocês entram agora em junho com a energia do Sol. É uma energia, Virgem, ligada à ancestralidade paterna de vocês, tá? Então é muito positivo que esse mês de junho vocês usem bastante acessórios dourados, de ouro, banhados a ouro, né? De preferência legítimos, brincos, anéis, pulseiras, colares, tá? Porque isso vai facilitar muito essa energia do Sol para vocês, vai facilitar muito. O Sol é o Sol é o pai na alquimia, é aquele que acorda a gente para a vida. Então, toda vez que você olhar para algo dourado em você, agora mesmo em junho, você vai estar recebendo e ativando essa energia da egrégora alquímica e, consequentemente, do tarô, né? Porque o tarô ele foi criado por um alquimista. Então, é uma energia positiva, é uma energia de longo alcance, tá? Muito bom para colocar projetos em prática, para modificar também a maneira de enxergar a vida com mais positividade, com mais alegria, com mais brilho, tá? O que mais? E outra carta acompanhará a situação atual de Virgem. Vamos entrando aos poucos na egrégora dos virginianos para ver a situação atual
desse grupo, deste signo, desta egrégora, no mês de junho. Por favor, tarô, qual a energia que vai acompanhar o Sol? O Rei de Copas. É uma energia bastante amorosa, tá? É uma energia que vocês vão estar tanto recebendo aqui do Sol, da sua ancestralidade paterna, quanto também vocês vão estar transmitindo, irradiando, porque o Sol irradia, tá? Então, eu estou me conectando assim com virginianos que estão com o coração muito cheio de amor, precisando doar-se, precisando irradiar esse amor, tá? Precisando ser generoso, é uma energia de generosidade para vocês. E a generosidade, ela é uma via de mão dupla, né? É como a energia da gratidão. E também da gentileza, ok? Muito bonita a energia de vocês. Vocês estão entrando muito bem o mês de junho. Bom, e em junho, tarô, você pode nos dizer quais são os obstáculos que Virgem vai enfrentar? Por favor, agora em junho. O carro, a carta do carro. Qual que é o obstáculo aqui? O obstáculo aqui é seguir o caminho do meio. Aqui nós temos duas direções. E Virgem precisa ser muito focado no que realmente ele quer, para não desviar nem para um lado e nem para o outro, tá? Isso é um obstáculo. Dá a entender que Virgem, agora em junho, vai estar muito, assim, muito suscetível, muito vulnerável também, porque ele está cheio de amor, ele está com o coração transbordando, e às vezes ele pode acreditar em falsas promessas, tá? O que mais? Qual é a carta que acompanha Virgem nesse mês de junho com a temática de obstáculos? Quais serão os obstáculos? O julgamento. Deixa eu ver se eu tiro aqui da luz. O julgamento. São dois arcanos maiores, né? Olha, impressionante. Então, o obstáculo é que a sua capacidade, tá, de julgar-se a si próprio, ela está um pouco comprometida. Por quê? Porque Virgem, ele está muito preocupado com o julgamento alheio. Então, é bem possível que eu esteja me conectando, essa egrégora de Virgem, sejam de pessoas que estão, assim, muito indecisas, muito inseguras. Mas, de acordo com a carta inicial do Sol, você está assim à toa, viu, Virgem? Diz o tarô. Porque o problema aqui é você ficar pedindo muita opinião para as pessoas, muito conselho. Você sabe a direção que você quer tomar, mas você deixa o outro julgar por você.
Então, Virgem, quando o outro te dá um conselho, ele está dando um conselho que serve para ele mesmo. Ele não é você. E você não é ele. Virgem, você sabia que existe? Aliás, como tudo na natureza, né? Ela exemplifica bastante e o bom observador ele compreende. Existe na natureza uma, uma lagarta e uma vespa que elas se interagem da seguinte maneira. Essa vespa, ela pica a lagarta e transfere para dentro da lagarta os ovos dela. E a lagarta passa a ser uma guardiã zumbi. Os ovos da lagarta atingem o sistema nervoso central, os ovos da vespa, quer dizer, atingem o sistema nervoso central da lagarta. E a lagarta deixa de viver o seu propósito de vida. Qual é o seu propósito de vida? Qual é o propósito de vida da lagarta? É virar uma linda borboleta e voar. Mas, como ela está preenchida e já com o seu sistema nervoso adulterado, ela está preenchida de ovos, ela passa a ser um guardião zumbi desses ovos, até que esses ovos começam a sair do corpo dela, e é um processo que eu imagino que seja muito doloroso, porque a lagarta se treme muito quando está colocando esses ovos, e as vespas nascem, né, entre aspas, nascem, e a lagarta não tem mais aquele propósito de vida, que seria entrar num casulo, criar asas e voar. Ela se torna presa fácil para outros predadores. Então aqui, muito bem que essas duas cartas caíram no obstáculo. E eu estou falando isso para vocês, Virgem, porque é muito triste a gente deixar de viver o que a gente gostaria de viver, porque a gente recebeu uma opinião, um conselho que não servia para a gente. E a gente perde o propósito da vida. Então, agora em junho, fique atento, tá? Mensagem profunda, maravilhosa. Qual é a aspiração dos virginianos agora em junho? Aspiração. Egrégora de Virgem, por favor. A aspiração é a estrela. Vocês têm um propósito muito bonito, tá? Olha bem, a estrela é a cura, né? Vocês têm uma aspiração só um instante, de viverem o seu propósito com saúde mental, principalmente. Porque Virgem é um curador. Então, ele precisa, a aspiração maior de vocês, mesmo que esteja inconsciente ainda, que você não tenha prestado atenção, é que vocês precisam se curar para curar os outros. Quem sabe Virgem pode passar a dar bons conselhos, né? Porque tem pessoas que sim, podem receber e que podem dar bons conselhos para quem precisa, tá? Então, o propósito de Virgem, aliás, propósito, pode ser, mas eu perguntei para o tarô qual era
a aspiração de Virgem nesse mês de junho é trabalhar com a cura. É se curar para curar. E nós estamos falando só de doenças? Não. Nós estamos falando de curar medos, de curar incertezas, de curar dúvidas, de sanar, né? Dúvidas, de curar, inclusive, maus hábitos alimentares, maus hábitos de conduta, maus hábitos comportamentais, tá bem? E aí você passa a ser um exemplo, Virgem, para outras pessoas. É muito bonita mesmo. Continuando. Qual é a aspiração de Virgem nesse mês de junho? O tarô está começando a querer correr. Virgem, a gente está no mais ou menos já chegando na metade da leitura. Eu vou pedir para você deixar o seu like, tá? Isso ajuda muito o canal do lado de cá e ajuda aí do lado de vocês aí para que outras pessoas possam receber essa mensagem, tá? Comenta também, se você ainda não é inscrito, se inscreva, ok? Aspiração de Virgem para o mês de junho, tarô. Valete de espadas. Aí, comunicação, tá? Veja bem, a aspiração de Virgem é comunicar-se de maneira precisa, segura com as pessoas. Virgem pode ter também, tudo que eu estou falando aqui, Virgem, o tarô está conversando com o seu inconsciente, tá? Nós não estamos falando aqui de uma... O tarô não é uma energia racional demais, é mais intuitivo. Ela capta mais o inconsciente coletivo aqui da egrégora de Virgem. Então, Virgem quer uma comunicação clara, transparente, límpida, precisa, eficaz. E uma comunicação que deixe Virgem contente. Ok? Estão gostando, Virgem? Comenta aí para mim. Curte esse vídeo. O que é preciso para a Virgem? Vamos ver agora. O que é preciso para a Virgem despertar nesse momento? O que é necessário para a Virgem despertar nesse momento? Por favor, tarô. O mundo. A carta do mundo. Virgem, você está precisando aqui, para poder você despertar todos os seus talentos ocultos, né? E depois a próxima pergunta vai ser sobre isso também. Virgem precisa tomar posse de 4 energias principais do ar, para que Virgem tenha discernimento, agora em junho. Ele precisa tomar posse da energia da água, ele precisa de fluidez na vida dele, precisa surfar a onda tranquilo, né? Precisa de estabilidade, então Virgem precisa do elemento terra,
precisa trabalhar bem, precisa trabalhar em paz. Se não tiver emprego, precisa de um trabalho, de um emprego agora em junho. E precisa também do elemento fogo. O que é o elemento fogo? É aquele despertador diário, tá? Ele é como o sol. O sol também é um representante do elemento fogo. Ele desperta você todos os dias, ele faz com que você acorde feliz, com que você acorde com muita vitalidade, sem preguiça, sabe? Quando aquela pessoa fica assim, não querendo desligar o relógio, não querendo acreditar que o alarme tocou, que o celular está chamando, pensando que está sem força, sem ânimo para viver um novo dia. Então, Virgem precisa se imbuir do elemento fogo, ok? Despertar 4 elementos, na verdade. Continuando esse assunto, essa pergunta ao tarô, né? O que é preciso, Virgem, despertar? Agora, em junho, por favor. O sacerdote. Virgem, sua leitura está muito profunda, tem muitos arcanos maiores, tá? Virgem, aqui, a necessidade que fala que você precisa despertar, ou eu posso também trocar essa palavra despertar pela palavra acordar, para a sua espiritualidade, tá, Virgem? Virgem precisa se religar com o seu campo espiritual, com os seus guias, com os seus mentores, com a sua egrégora, com a sua família de almas. E aí, sabe quando você se enche de fé, Virgem? E que você tem certeza que tudo vai dar certo? Que você sabe que você não anda só? É isso. É isso que Virgem precisa despertar agora, em junho. O que está, Tarô, fala pra gente, o que está oculto em Virgem? E Virgem, além de tudo que a gente já conversou, né? O que está oculto que Virgem ainda não percebeu? Por favor. Qual é a energia oculta? A energia da temperança. Quanto tempo o tempo leva para tudo isso? Isso está oculto, tá? Não está sendo revelado por enquanto. Vai depender aí do seu esforço, do seu empenho, do seu autoconhecimento, de você pegar aquele carro que saiu lá no início e conduzir ele pelo caminho correto, caminho do meio, não se desvirtuar nem para a esquerda nem para a direita, né? No caso, eu estou falando do carro. O carro é uma metáfora. Mas é você não virar, né? No caso, cuidado, né? Com o tempo para não passar demais, porque o tempo, a temperança fala de tempo. E aí eu te digo, Virgem, Deus me pede estrita conta do meu tempo. E eu vou do meu tempo dar-lhe conta. Mas como dar sem tempo tanta conta? Eu que sem conta perdi tanto tempo. Para dar minha conta a tempo, o tempo me foi dado e não fiz conta. Não quis, sobrando tempo, fazer conta. Hoje quero acertar conta e não há tempo. Certo?
O que acompanha esse tempo de Virgem? Essa leitura até me inspirou. O mago, meu Deus, Virgem. Olha só. Você sabia que a carta do mago, ele representa uma pessoa? O mago é a carta do alquimista, né? E o mago, ele representa uma pessoa, um alquimista, que conseguiu o elixir da vida eterna, tá? Ele conseguiu rejuvenescer. Ele chegou até a fase do eremita, que é um ancião sábio, e aí ele começou a colocar em prática tudo aquilo que ele aprendeu e ele rejuvenesceu. Ele conseguiu o elixir da longa vida e conseguiu atingir também a pedra filosofal. Gente, que leitura, Virgem, que leitura. Não, estou dizendo que vocês são curadores, que vocês se curam e curam, e esse é um dos propósitos muito grande que está oculto ainda em você, tá? Seguindo. Qual é o próximo passo da egrégora de Virgem? Próximo passo. A sacerdotisa. O que dizer para vocês agora? A sacerdotisa, ela não fala muito, tá? Mas ela observa enquanto a vida está passando ali ao redor, enquanto as pessoas estão correndo para lá e para cá, ela fica só ali, ó, analisando, sabe, as anotações dela, o diário dela. É muito importante vocês terem também um caderno de anotações, assim, todos os pensamentos que vocês tiverem, todos os insights. Isso ainda pode virar um livro, tá? Porque o próximo passo, neste caso, aqui nessa leitura para a egrégora de Virgem, em junho, é observar atentamente e anotar para não esquecer. Inclusive essa leitura. Que é uma leitura magna. Está muito profunda, muito profunda. As leituras magnas são profundas. Qual é o próximo passo que vai acompanhar a sacerdotisa agora em junho? Para a egrégora de Virgem, por favor. O sol. Ah, brincadeira, né, Virgem? Eu já tô até, assim, não sei mais o que dizer, não, porque vocês já estão brilhando demais, entendeu? Próximo passo é brilhar. Simples, assim. Simples e difícil, né? Mas o próximo passo para vocês é se tornar sol na sua vida e na vida de outras pessoas. Olha que bacana, Virgem. Não tem realmente próximo passo? Muito ouro na sua vida. Se cubra de ouro, se cubra de brincos, anéis, pulseiras, colares, assim como eu falei no início, tá? Isso vai te ajudar muito. O propósito alquímico que eu estava falando do mago é transformar o chumbo em ouro.
Então, o próximo passo é vocês cuidarem da própria sombra, tá? Educarem, manter a própria sombra em, como se diz, conter, contida, trabalhada, estudada. Observe dentro de você, tá? O que é que impede essa luz de brilhar dentro de você, Virgem? Qual é o chumbo aí que você precisa transformar em luz, certo? Lindo, 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 lindo. E por último, a última pergunta dessa leitura maravilhosa. O que acontecerá? O que acontecerá em junho para a egrégora de Virgem? Por favor, tá vendo? O diabo. O que acontecerá? O que acontecerá é que com tanta luz, Virgem vai causar, né? Vai causar e as pessoas vão falar, mas Virgem, eu não dava nada por Virgem, hoje Virgem tá assim, então cuidado, tá? Proteja-se da inveja, da maledicência, não comentem as suas percepções do seu caminho, do seu próprio caminho. Lembra que eu falei da Vespa, tá? Essa aqui é a Vespa, no caminho de vocês. Você quer contar para alguém, a gente quer falar. Às vezes a gente quer contar para alguém da nossa família mesmo, para um pai, para uma mãe, para um irmão, uma irmã. Não pode, não deve. A gente não sabe como está o coração daquela pessoa naquele momento. Se a pessoa naquele momento ela está com o coração enegrecido, está com algum problema na vida, ela vai depositar os ovos dela em você. E você perde a chance de viver o seu propósito, de criar asas e voar. Um alerta bastante sério, né, Virgem? Me conta. Eita. Parece que eu realmente sentei aqui para conversar com vocês hoje. Eu não. O tarô. Nossa. Deixa eu ver que carta é essa que eu queria pular. 4 de ouros. Queria, mas não pulou. Ó, a sacerdotisa de novo. Tem alguma coisa que pode vencer o diabo? Tem. A oração. O compromisso com a espiritualidade. A observação. Gente, não faz muito tempo que a sacerdotisa saiu para vocês, não foi? Aí em seguida veio o diabo. Quer dizer, aqui claramente é uma guerra espiritual entre luz e sombra, viu? O que acontecerá? Acontecerá que Virgem é o Sol. Não se esqueça disso, tá, Virgem? Vocês são o Sol. A temperança, a cura, o brilho, a luz, o amor e a generosidade. Não deixa nada atrapalhar vocês agora em junho. Tá certo, Virgem? Eu desejo um junho maravilhoso para vocês. E mais uma vez, curte o vídeo que vai ser muito importante. Muito obrigada. Até a próxima, Virgem.